Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 13 de março de 2018. Quis salvar vidas, lembra a herói do COI que saltou no edifício Joelma em chamas? Quando acordou na manhã da sexta-feira 1 de fevereiro de 1974, o ex-sargento PM do COI Augusto Caçaniga não imaginava que a sua vida e as de dezenas de pessoas iriam se ligar no topo do edifício Joelma. Eu estava de folga naquele dia, ainda era solteiro e morava no quartel do COI. Quando soubemos do incêndio no prédio, nos fardamos e formamos uma pequena patrulha para seguir para o local da ocorrência. Eu, o sargento PM Messias, o cabo PM Santos e soldado PM Maciel, lembra Caçaniga, hoje capitão da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Preciso de um voluntário para pular no teto do Joelma. O edifício Joelma havia sido inaugurado em 1971 e ficava Avenida 9 de Julho, naquela época era um dos grandes prédios da capital paulista, com 25 andares e 4 elevadores que eram responsáveis por levar e trazer centenas de pessoas diariamente. Pegamos uma viatura e enfrentamos um grande trânsito até chegar a Joelma. Existia uma grande aglomeração perto do local do incêndio. Uma das primeiras pessoas que vimos foi um oficial da rota, o tenente PM Santana. Ele tentava organizar as coisas ali do lado de fora e disse para a gente subir no terraço da Câmara Municipal e falar com o capitão PM Caldas dos Bombeiros. Subimos eu e o cabo PM Santos, lembra Caçaniga. As grandes tragédias são marcadas pelos grandes números de vítimas e também pelos atos de heróis. Assim, como no atentado de 11 de setembro, voluntários que não estavam trabalhando viraram nomes a serem guardados para a história. Os atos de heroísmo de Caçaniga estavam apenas começando. Quando me apresentei para o capitão PM Caldas dos Bombeiros, ele falou que precisava de um voluntário para ir para o Joelma em um helicóptero e saltar no topo do prédio. Ele disse que era arriscado, que entenderia uma negativa. Não pensei duas vezes e me preparei, diz Caçaniga. O piloto, comandante da reserva da aeronáutica, seria o parceiro do policial militar do COI nessa missão de chegar ao topo do prédio, onde várias vítimas já esperavam desesperadamente por socorro, já que era impossível descer pela única escada e elevadores do Joelma. O monteiro pilotava uma aeronave da Dersa e, assim como eu, ele estava ali para ajudar. Quando embarquei, ele falou para saltar quando mandasse. Na primeira tentativa, ele passou muito alto. Fiquei no esqui do lado de fora do helicóptero, de pé sobre a barra de aterrissagem e não pulei. Na segunda, eu pulei. Foi muito rápido e tive a sorte de não acertar ninguém, a colisão seria fatal para os dois, revela Caçaniga. Não me deixe morrer, porém, a queda acabou lesionando o PM do COI, que sofreu uma contusão nos pés. Ele calcula que tenha saltado de 4 metros de altura. Senti o pé formigando, mas amarrei bem a bota e segui para minha missão. Logo que se levantou, o PM foi bombardeado com uma série de perguntas das vítimas presas no topo do prédio: por que não jogam água? Vamos morrer? Por que não pousam aqui? Vem só você, gritavam as vítimas. Segundo o então sargento dos Comandos e Operações Especiais, as pessoas estavam tão desesperadas que algumas chegavam a perder o equilíbrio e caíam do topo do prédio.
tive que usar da psicologia de massa e gritar mais alto que eles. Eu tinha que fazer com que eles ficassem no centro do telhado para evitar novas quedas. No meio disso tudo recebi duas ajudas, uma da pequena garoa que caía no dia e outra de um voluntário que estava sobre o prédio. Esse homem me ajudou a tirar algumas vítimas que estavam embaixo das telhas. Foi um momento complicado, peguei uma mulher nos braços e ela falava algo, como "não me deixe morrer". Ela acabou morrendo no meu colo. Essa foi a coisa mais marcante, revela o capitão PM da reserva Caçaniga. As esperanças começavam a diminuir enquanto Caçaniga tentava fazer uma triagem das vítimas mais graves, dos que estavam com ferimentos leves e dos mortos. Neste momento, o policial militar viu mais um sinal de ajuda. Ele notou a presença de policiais militares e bombeiros no prédio vizinho. As equipes que estavam sobre o edifício São Patrício preparavam uma operação de resgate. Com a ajuda de um helicóptero, eles levaram a ponta de uma corda de aproximadamente 80 metros de comprimento para que houvesse uma ligação entre os prédios. O primeiro a usar a corda para atravessar o espaço entre os edifícios, balançando a mais de 100 metros de altura, foi o capitão PM Caldas dos Bombeiros, aquele que havia pedido um voluntário para saltar do helicóptero no teto do Joelma. Dois voluntários da Polícia Militar, um dos bombeiros, outro do COI, se encontram no topo do Joelma. Reforços por terra e ar. Enquanto tentavam organizar o salvamento no topo do Joelma, Caçaniga e Caldas não imaginavam que um pequeno grupamento do COI iria se formar no local. O reforço no efetivo viria através de um helicóptero da Força Aérea Brasileira. Nele chegaram Tenente PM Nacarada, Soldado PM Juvenal, Soldado PM Cid Monteiro, todos do COI, e o médico civil Dr. Vanderlei. Pelas cordas vieram o cabo PM Santos, Tenente PM Lisias e Soldado PM Shelley, também do Comandos e Operações Especiais. Com esses PMS, nós começamos a embarcar o pessoal no helicóptero da FAB. A gente embarcava primeiro os que estavam em piores condições. Eles eram levados para o topo da Câmara Municipal e de lá iam para os hospitais. Fiz tudo que pude durante 3 horas, mas meu corpo não aguentou e depois de ajudar no resgate acabei apagando e só acordei no hospital durante a noite, revela a Caçaniga. O PM diz que tão importante quanto o resgate com os helicópteros foi a participação dos seus companheiros do COI que entraram no prédio. O Pazelli era comandante do COI na época. Ele foi para o Joelma com outra tropa que foi responsável pelo resgate na parte interna. Com o apoio de seus homens e do capitão Newton, eles conseguiram salvar muita gente. Nosso apoio veio por terra e pelo ar, diz Caçaniga. Um curto-circuito no sistema de ar-condicionado, no 12º andar do edifício Joelma, no centro da capital paulista, foi o responsável por deixar 191 mortos e aproximadamente 300 feridos entre os 756 ocupantes do prédio. A ação desses heróis invisíveis foi essencial para reduzir os números da tragédia. É difícil esquecer. Caçaniga diz que a conta cobrada pelas horas de esforços não foram só físicas. Mesmo depois de anos e com acompanhamento psicológico, o PM acordava com a sensação de que as pessoas puxavam suas pernas para serem salvas. Foi tudo muito intenso. Nas botas do capitão PM Caldas havia bilhetes de vítimas que pensavam que não iriam sobreviver e se despediam das famílias, conta. Passa muito tempo, mas da mente não sai.
É difícil esquecer aquilo e muito triste lembrar essa tragédia. Mas para servir no COI, primeiro de tudo é preciso coragem. Antes de saltar ali, eu lembrei dos anos de treinamento que tive lá no SIGS, Centro de Instrução de Guerra na Selva, Exército Brasileiro. Trabalhei para servir a sociedade e vivi para fazer o meu trabalho. A vida toda da carreira militar a gente pensa em primeiro lugar em salvar vidas. Eu pensei em salvar vidas, diz o capitão PM Caçaniga. Caçaniga serviu por 30 anos na Polícia Militar do Estado de São Paulo, em diversos setores. Chegou ao Comandos e Operações Especiais porque tinha curso de paraquedista, pré-requisito naquela época. Além do incêndio no Joelma, ele atuou em outras séries de ocorrências históricas. Mas foi pela atuação na tragédia daquele dia 1 de fevereiro que recebeu suas maiores honrarias e homenagens durante a carreira militar. Segundo Caçaniga, apenas 9 PMS foram promovidos por ato de bravura no COI, ele foi 2 vezes. Fantasmas Verdes em 2018, 47 anos após a tragédia do Joelma, o COI continua atuando silenciosa e discreta, com um contingente maior, mais forte e mais equipado. Sua tropa é composta por uma pequena elite de policiais militares voluntários, que conseguem passar por um intenso programa de seleção de quase 2 meses, que começa com cerca de 200 inscritos e termina com menos de 10% de aprovados. Esses policiais usam equipamentos sofisticados e são treinados para operar em terra, ar e mar, em missões diurnas e noturnas, em qualquer tipo clima e terreno, pelo tempo que for necessário. No livro Somos 6, psicografado por Francisco Cândido Xavier, 2 jovens que morreram no incêndio do edifício Joelma, Wilson William Garcia e Volquimar Carvalho dos Santos. A bênção do esclarecimento espírita foi muito importante para a família de Volquimar, no período de adaptação após a partida da filha para o plano espiritual. A dor, contudo, não deixava o coração saudoso de Walquiria, que, a despeito de convicta da sobrevivência da filha, tendo-a visto, inclusive, em espírito na tarde de seu falecimento, como vimos anteriormente, não se acostumava com a ausência daquele anjo meigo, companheira de tantos sofrimentos e lutas, amiga inseparável. Mas a vida nos empurra invariavelmente para frente, com a renovação dos valores a nos cobrar a readaptação às circunstâncias, por mais adversas que sejam. Walquiria sabia que não poderia fugir ao imperativo da renovação. Conhecia Francisco Cândido Xavier das apresentações do Pinga Fogo do Canal 4 de São Paulo, as célebres participações de julho e dezembro de 1971, em que Chico ampliou consideravelmente a legião de seus admiradores, sobretudo entre os não espíritas que naquelas memoráveis horas de magnetização total, através do vídeo, puderam avaliar a sua majestática dimensão de discípulo de Jesus. Sendo informada pelo genro, residente em Araras, SP, de que Chico Xavier lá estaria no mês de março, eis que 40 dias depois do incêndio do Joelma, no dia 10 de março de 1974, Walquiria era a primeira pessoa da fila para abraçar o querido médium. Em maio esteve novamente em Uberaba, onde recebeu notícias de sua filha. Após essa visita de maio, Walquiria voltou a Uberaba em julho de 1974, 2 meses depois, recebendo a primeira mensagem psicográfica da filha. A segunda surgiu 1 ano mais tarde. Mãezinha, estou bem, querida mãezinha, meu querido Álvaro.
Primeiro a bênção que peço a Deus em nosso auxílio e a bênção que rogo à querida mamãe para que as forças não faltem, agora que tomo lápis com o auxílio de C, meu avô para CSCRCVCR. Não sei explicar a emoção que me controla todos os pensamentos. É como se voltasse todo o quadro de meses antes à memória. Tudo me sensibiliza em excesso, tudo me faz recuar para rever o que devo contemplar, mim própria com serenidade. E parece um sonho, mamãe, estarmos juntas, através das letras no entendimento desejado. Não mais o cartão do alfabeto em que os movimentos vagarosos demais nos impedem a ideia de correr como desejamos. Aqui, é alma para alma nas palavras que anseio impregnar de amor sem conseguir. Peço-lhe não chorem mais o que ficou para trás no tempo, por expressão das leis divinas em forma de sofrimento. Embora isto, sei que a senhora e os nossos pedem notícias. Como foi o inesperado? Muito difícil a revisão. Tudo aconteceu de repente, como se devêssemos todos naquela manhã obedecer, de um modo só, a ordem que vinha do mais alto, a fim de que a gente trocasse de vida e corpo. Quando recebi o impacto da notícia do Togo, o tumulto toda da sala não era pequeno. O propósito de fazer com que o trabalho rendesse, habitualmente, nos isolava dos ruídos exteriores. E o tempo de preservação possível havia passado. Atendi automaticamente ao impulso que nascia nos outros companheiros descer às pressa. E fizemos isso. Elevadores não mais podiam aguardar-nos. A força elétrica sofrerá a queda compreensível. Esforcei-me por atingir algum meio para a descida, mas isso se fazia impraticável. Com alguns poucos que me podiam ouvir, subimos apressadamente para os cimos do prédio. A esperança nos helicópteros estava em nossa cabeça, mas era muito difícil abraçar tantos para o regresso à rua com recursos tão poucos. Entendi tudo e orei. Orei como nunca, lembrando toda a vida num momento só, porque os minutos de expectativa eram para nós um prolongado instante de expectativa sempre menor. Tudo atravessei com a prece no coração. E posso dizer a você, mãezinha querida, que um brando torpor me invadiu, pouco a pouco, o calor era demasiado para que fosse sentido por nós, especialmente por mim com minudências de registro. Compreendi que não estávamos à beira de uma libertação para o mundo e sim na margem da vida espiritual que devíamos aceitar com fé em Deus. E aceitei. Os amigos espirituais, destacando-se meu avô Álvaro, comigo durante todo o tempo, não me deixaram assinalar quaisquer violências, naturais numa ocasião como aquela, da parte daqueles que nos removiam do caminho e que se acreditavam no rumo da volta que não mais se verificaria. Lembrando nossas preces e nossas conversações em casa, procurei esquecer as frases de desespero que se pronunciavam em torno de mim. Essa atitude de prece e de aceitação me auxiliou e me colocou em posição de ser socorrida. Mais tarde, com algumas horas de liberação do corpo, é que despertei ao seu lado 4. Aquele amigo certo que hoje sei nele o meu avô e benfeitor de todos os dias, estava a postos, reconfortando-me. Estava em meu próprio leito, refazendo energias, e por ele fui informada de que a ilusão de estar no corpo precisava ser esquecida, que o nosso querido Álvaro, auxiliado por ele, me encontrara a forma física na instituição a que fôramos recolhidos, depois da luta enorme e que não me cabia agora, senão estar calma e forte para fortalecê-la.
mas que pode se gabar de ser mais forte que os outros numa ocasião qual naquela em que nos vimos todos agoniados e alterados sem qualquer possibilidade de opção? Chorei muito, mas Deus não nos abandona. Por alguns poucos dias estive quase que constantemente ao seu lado, até dar-lhe a certeza de que devíamos estar em paz. Meu avô e outros amigos me ajudaram e prossigo na recuperação necessária. Os irmãos hospitalizados, os que se refazem dos choques, os que se reconhecem desfigurados por falta de preparação íntima na reconstituição da própria forma e os que se acusam doentes, são ainda muitos. De minha parte, estou melhorando. Agradeço as suas precisas orações de Volnéia e de Volnelita, do Álvaro e dos nossos todos, sem esquecer a nossa querida Célia e outras amigas. Todos os pensamentos de paz que me enviam são preciosos agentes de auxílio em meu favor. Quanto posso, querida mamãe, e auxiliada por enquanto e sempre por amigos queridos daqui, volto ao nosso ambiente familiar. Nossas irmãs e os cunhados José e Wilson sempre amigos, nosso Álvaro, nossos queridos Flávio e Cristiano com a sua imagem materna em meu coração, prosseguem comigo, como não podia deixar de ser. Estou satisfeita por haver adquirido um apartamento mais compatível com as nossas necessidades. Fui eu mesma, com o auxílio de meu avô e de outros benfeitores, quem lhe forneceu a ideia de aproveitarmos a ocasião para a compra. A senhora, querida mamãe, não precisava hesitar quanto ao assunto, você sabia que o nosso ideal era sempre o de conseguir o dinheiro para uma entrada que aliviasse o futuro. E não diga à mamãe que isso teria implicado na prova que atravessamos. De qualquer modo a sua filha terminara o tempo aí, na essência, nós ambas sempre tivemos a certeza de que a minha existência seria curta na terra desta vez, em que aí estive. O fato de grifar as palavras desta vez me consola, pois isso dá a vocês a certeza de que estou em dia com a benção da reencarnação, na lembrança do que aprendi. Meu avô e nossos amigos Augusto e José Roberto estão aqui conosco. Agradeço às nossas queridas amigas Yolanda e Helena, a Cássia e outras irmãs, pelo incentivo à confiança em Deus que estamos recebendo. O amor é um milagre permanente. Por ele as afeições se multiplicam e os nossos corações sempre se escoram em novas esperanças para a vitória na vida. Querido Álvaro, lembre-me como em nossos retratos felizes. Não me recorde desfigurada ou em situação difícil na qual você é induzido a lembrar-me. Querido irmão, atravessamos aquela sombra. Agora, tudo é luz e bênção, seja para nossa querida mamãe, o que você sempre foi, um companheiro e uma bênção. Comemoramos os aniversários de meu avô e meu que vocês marcaram com as nossas preces. Quero prosseguir escrevendo, mas não consigo. Mamãe, continue forte e calma na fé. A morte não existe, o que existe é a mudança que, por vezes, quando imprevista, como foi o nosso caso, não é fácil de suportar. Abraços aos meus pequenos filhos do coração. Não posso esquecer os sobrinhozinhos. Nossos amigos Augusto e José Roberto, já treinados com o intercâmbio na escrita, estão me amparando. Queridas irmãs Yolanda, Helena e a Cássia, agradeço muito. Querida mamãe, meu querido Álvaro, irmãos e irmãs do coração, Deus os recompense. Mamãe, ouça-me dando notícias e recorde aqueles recados. Mãezinha, fique tranquila, mãezinha, estou bem. Mamãe, já cheguei do trabalho. Mamãe, chegarei um pouco mais tarde.
E esteja certa, querida mãezinha, de que com o beijo de todos os dias e carinho de todos os momentos, continua sendo sua, sempre sua, a filha que lhe entrega o próprio coração. Hoje e sempre a sua, Volkmar 13 Julho 1974. Esta foi a crônica do amanhecer de 13 de março, por Feijão.